Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Eu não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, que perdoe indefinidamente, todas as vezes que for necessário esse perdão. E aí tem as orientações da espiritualidade em relação a este trecho, que fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe, a reconciliação com os nossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o perdão das ofensas. Então, vamos ao primeiro item, que é perdoai para que Deus os perdoe. A espiritualidade começa nos orientando assim, que o perdão das ofensas e o esquecimento das ofensas é próprio daquelas almas que já conseguiram evoluir. Nós somos espíritos ainda em evolução. Muitas vezes nós conseguimos praticar, tentar perdoar, mas a gente não esquece. Às vezes a gente deixa tudo para lá, não quer nem pensar nisso, nem perdoa, nem esquece, e aí fica com aquilo circulando no nosso coração, no nosso sentimento. Quando Jesus diz perdoar para que Deus nos perdoe, Deus é a personificação máxima do amor. Ele sempre vai nos perdoar. No momento mesmo que a gente está fazendo alguma coisa que mereça o perdão de alguém, Ele já nos perdoou. Jesus disse dessa forma porque, como nós ainda estamos em evolução, nós precisamos ter este sentimento de amor que nos leva até Deus. Deus sempre nos perdoa. Ele sempre vai nos perdoar das nossas coisas, porque Ele entende que nós estamos crescendo, evoluindo, e os nossos sentimentos eles ainda são ambíguos, né? Mas quando Jesus diz assim, para que Deus os perdoe, perdoe também o seu irmão, é para que nós tenhamos no nosso coração a leveza e não aquele sentimento de rancor e de mágoa que impede a nossa ligação com Deus ou com os espíritos superiores que representam Deus em nossa vida. Porque assim, muitas vezes nós também precisamos ser perdoados 70 vezes, 7 vezes. Ninguém é perfeito. Da mesma forma, nós precisamos também da compreensão das pessoas. Todos nós precisamos. Só que no momento em que nos colocamos numa posição muito rígida, de não aceitar a reconciliação, de não flexibilizar essa aproximação de alguém que a gente tenha dificuldade, isso vai nos magoando, isso vai gerando sentimentos que nos afastam do amor e geram sofrimento para nós em algum momento. O perdão, por vezes, ele é um exercício difícil. Não é de um dia para o outro, às vezes, que a gente consegue perdoar alguma coisa. Existem perdões que demoram uma vida inteira, às vezes demoram várias vidas para que isso se transforme novamente num sentimento mais amoroso. Mas o perdão, ele também é uma decisão da pessoa não querer, por exemplo, se vingar, não querer ficar desejando o mal da outra pessoa, não querer prejudicá-la de alguma forma. E também não querer ficar cultivando aquela mágoa dentro de si, porque isso faz mal para a pessoa que cultiva, né? E também a orientação da espiritualidade, ela traz assim, que este perdão, este exercício do perdão que nós vamos fazendo aos poucos, ele precisa ser sincero, né? E não de uma forma orgulhosa ou até vaidosa para a gente mostrar para alguém que a gente está perdoando e que temos uma pretensa superioridade em relação às pessoas que fizeram alguma coisa errada para nós. Porque se a gente for perceber, todo mundo tem a sua razão, né? Todo mundo tem o seu lado de ver a mesma situação. E às vezes o que eu acho que alguma pessoa fez de errado para mim, ele vai achar que está certo. Quem é que tem a razão, né? A principal questão desse item,
que fala assim, perdoai para que Deus os perdoe, a doutrina espírita nos ensina que nós somos regidos pela lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. E que a nossa educação espiritual, né, a nossa evolução espiritual, ela vai se dando conforme nós vamos adquirindo sentimentos cada vez mais elevados. E que nós aprendemos, através de sentirmos na nossa própria vida o que nós fazemos a outra pessoa sentir. Isso é a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Então, se eu me recuso a perdoar alguém, é isso que eu estou fazendo alguém sentir. Se eu exercito a amorosidade, a humildade, a caridade, eu vou adquirindo isso também, porque é isso também que eu estou fazendo a outra pessoa sentir. Então, quando Jesus fala assim, perdoar para que Deus vos perdoe, não é Deus que vai nos perdoar. Ele já perdoou. Deus nos ama incondicionalmente. É nós que precisamos ter a pureza de sentimento, de pensamento, para conseguirmos sentir este amor de Deus em nós. Porque com mágoas, isso vai dificultando da gente perceber este amor, né? O outro item é a reconciliação com os adversários, que também é do Evangelho de Mateus, que diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Pois eu digo em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Quando Jesus fala isto, ele usava assim de exemplos do dia a dia para a gente entender. Ninguém vai ser preso aqui, né? Mas o que ele diz são as prisões da nossa própria consciência. Quando ele fala assim, reconciliai-vos enquanto estáis com ele a caminho, vamos pensar assim, nós somos espíritos encarnados nessa experiência física. Estar com ele ainda no caminho é estar próximo dele ainda nesta existência, porque existem situações que são complexas e que a gente vai evitando de resolvê-las e elas vão se prolongando e a pessoa desencarna. Chega um momento que todos nós vamos desencarnar, né? A gente vai partir para o plano espiritual. Como é que eu faço para perdoar alguém que já desencarnou? Ou para pedir perdão para alguém que já desencarnou, né? Ele já não está mais comigo no caminho, né? Neste caminho. Isso não é impossível, né? A nossa ligação com as pessoas, a nossa ligação com os espíritos é através do nosso sentimento, é através do nosso pensamento. Não necessariamente eu preciso estar aqui, né, no mesmo. O que Jesus diz é que é muito mais fácil eu me reconciliar com alguém que eu possa chegar e ter uma conversa pessoalmente, do que isso depois. Deus, sendo toda misericórdia, Ele vai proporcionar condições para a gente ter este reencontro. Por isso que a gente reencarna algumas vezes. Mas, enquanto eu estiver aqui com Ele no meu caminho, é mais fácil. Quando alguém desencarna e eu tenho que pedir perdão para essa pessoa, eu posso. Eu posso fazer isso em uma oração, eu posso fazer isso num pensamento, né? Eu posso até perdoar alguma coisa que essa pessoa queria que eu perdoasse da mesma forma. Mas e quando essas pessoas não se perdoam? O que acontece? Vamos supor, alguém desencarnou e eu continuo vibrando muito ódio, muito mágoa desta pessoa, e toda vez que eu falo desta pessoa, eu critico muito. Eu vou estabelecer uma ligação mental com este espírito, que se ele me perdoou, ele vai falar, nossa, coitado do Cláudio, está lá ainda, né? Já se passaram quase 100 anos, ele está lá ainda rememorando a mesma coisa, né? Mas se ele não me perdoou também, o que acontece? Ele se liga a mim, mentalmente. Como que é o nome disso?
É uma obsessão espiritual. Quando nós estabelecemos ligações com espíritos dos quais nós temos vínculo, algum vínculo, e que a gente fica vibrando uma coisa negativa para ele e ele para mim. Maior causa, né, das obsessões espirituais está nisso, na falta de perdão. Então, quando Jesus dizia assim, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que você não fique numa prisão, é isto. Uma influência espiritual, ela pode ser passageira, ela pode durar algum tempo. Isso depende dos meus sentimentos, depende do quanto eu exercito a caridade com outras pessoas. Porque nós não somos perfeitos, mas a gente pode exercitar bons sentimentos. E isso vai nos auxiliando a nos libertar desses sentimentos negativos que nos causam sofrimento, por ligações como essa. Né? O outro item, o sacrifício mais agradável a Deus. Ele usa um exemplo assim que tinha, antes da pessoa fazer um sacrifício a Deus, para se reconciliar primeiro com o seu adversário. Lembrar que naquela época as pessoas iam para o templo e faziam uma oferta material, né? Fosse em dinheiro, fosse algum animal, alguma coisa assim. Né? E ele usa este exemplo. Né? Hoje a gente não faz mais isso. Mas o sacrifício, né, mais agradável a Deus, segundo o que está no Evangelho e segundo o Espiritismo, é o do nosso ressentimento. Eu vou deixar o meu ressentimento de lado, eu vou querer... Para trabalhar o perdão, eu preciso deixar assim, o meu orgulho de lado. E trabalhar o nosso orgulho nem sempre é fácil, se eu acho que eu tenho razão. Mas o perdão nem sempre tem a ver com a gente ter razão ou não. Tem a ver com a gente querer se pacificar com o outro. Né? Por que ele diz isso? Né? O sacrifício mais agradável a Deus. A nossa sintonia com o bem e com o amor universal, ela só vai se dar se a gente tiver com o coração leve. Se a gente tiver com a nossa consciência mais pura. Não tem como eu ficar odiando alguém e ao mesmo tempo tentar praticar o amor ao próximo. Isso fica meio difícil. Eu preciso de alguma forma ir exercitando isto em mim. Né? E Jesus, ele fala do perdão diversas vezes, mas mais do que falar de perdão, ele exemplificou o perdão durante a passagem todinha dele, que ele teve encarnado na Terra. E eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente se lembrar. Ele perdoou Pedro quando Pedro negou ele 3 vezes. Ele perdoou Tomé quando Tomé duvidou que ele era ele mesmo, que precisou botar o dedo lá, sou eu mesmo. Né? Ele perdoou os irmãos dele quando disseram que ele tinha enlouquecido. Ele perdoou os moradores de Nazaré, que não acreditavam nele, que falavam, mas ele é filho do carpinteiro, o que ele está dizendo aí, né? Quiseram jogar ele de um precipício. Tem uma passagem tão interessante do Evangelho, que é pouco comentado isso, que quando ele se revela na sinagoga, as pessoas ficam tão indignadas, falam assim, ele é Jesus que a gente viu crescer aqui, o que ele está falando aí? Né? E querem jogar ele num precipício, e fala assim, e Jesus se apartou deles e saiu andando. Então, tipo assim, ele perdoou as pessoas que cresceram junto com ele, né? Ele perdoou quando ele sofria a acusação de estar sendo possuído. Ele sofreu agressões físicas, ele sofreu perseguições. O Evangelho todo, ele sofreu perseguição. Ele ia a pé de uma cidade para outra, porque as pessoas iam perseguindo ele. Ele perdoou Pilatos. Ele perdoou Pilatos quando Pilatos condenou ele à morte, mesmo sabendo que ele era inocente, e dizendo para ele, eu sei que você é inocente e vou te condenar à morte. Ele perdoou Pilatos. Ele perdoou Herodes, quando Pilatos encaminhou ele para Herodes. Herodes podia ter deixado ele lá.
ironizou, colocou uma coroa de espinho nele, mandou de volta para Pilatos. Jesus perdoou. Ele perdoou quando foi crucificado, ele disse: perdoai, Pai, que eles não sabem o que fazem. Um dos malfeitores que estava do lado dele não acreditou nele. Um acreditou, o outro não. Ele perdoou. Ele estava crucificado, os sacerdotes passavam perto dele, ficavam zombando dele. Você não é filho de Deus, se salve você mesmo. Ele perdoou. E até hoje ele perdoa. As coisas que a gente não entende, as coisas tortas que a gente pede, as pessoas que não acreditam no que ele fala. Então, mais do que pedir para a gente perdoar, ele deu o exemplo de perdão a vida toda dele, em muitas situações. Em todas as nossas situações do dia a dia, ele deu exemplo. As dificuldades, agressões, perseguições, ironias, zombarias, injustiça. Tudo que um ser humano pode viver numa existência física, ele passou e perdoou. E exemplificou para a gente. É só a gente procurar lá, a gente, nossa, estou sofrendo perseguição aqui no meu trabalho. Assédio, está lá. Ele perdoa. Agora vamos pensar assim. Jesus precisa perdoar. Ele se ofende com essas coisas. A gente precisa perdoar porque a gente se ofende. O nosso sentimento de orgulho faz a gente se ofender. Mas se a gente perceber que a pessoa que está agressiva, ela está adoecida, é ela que está com problema. Não é comigo a coisa. A gente não tem essa evolução, mas é assim. A orientação dos espíritos traz assim 2 frases muito bonitas. Perdoar um amigo é dar-lhe prova de amizade. Perdoar um inimigo é pedir perdão para si próprio. Eu fiquei pensando, como é que é isso, né? Perdoar um inimigo é pedir perdão para mim mesmo, porque a minha consciência vai me deixar livre de ficar preso numa situação de mágoa e de dor, né? Eu só consigo dar o que eu tenho no meu coração. Então, muitas vezes, a pessoa que é muito rígida com isso, que não perdoa e que critica muito, ela também não se perdoa de suas coisas. É difícil. Quando eu vou exercitando o perdão para o outro, eu também estou aprendendo a lidar com as minhas dificuldades, os meus limites, e não me cobrar tanto disso, entendendo que eu estou em evolução e que eu vou fazer o meu esforço, mas eu não posso ficar me martirizando disso, assim como eu também não posso martirizar outros. Estamos todos crescendo, né? Para terminar, eu vou ler um trecho do Evangelho que fala assim, a orientação dos Espíritos. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta Ele, porventura, as vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvido a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos do vosso amor. É um exercício de humildade e de amor ao próximo. Por mais que pareça um exercício difícil, Deus sempre nos encoraja nos nossos esforços de melhoria e de crescimento que tendem para o bem. Não é de um momento para outro, mas este exercício, se for feito com sinceridade, sempre terá o amparo da espiritualidade em nome de Deus. Emmanuel, no livro O Consolador,
ele diz na questão 335: o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então, por favor, leiam esse capítulo 10 do Evangelho, façam suas meditações e vamos pedir nas nossas orações que Jesus nos fortaleça no exercício do perdão.